Sejam bem-vindos ao resumo da semana, oportunidade na qual você tem de ficar bem informado sobre tudo o que aconteceu na política nacional e internacional. E a despeito do feriado aqui em São Paulo da Consciência Negra, essa semana está cheia de notícias que valem a pena da gente revisitar. Então, sem muitas delongas, vamos para as notícias da semana. O milagre do ano eleitoral. Eu digo ano eleitoral porque, que pese não estarmos em 2026, falta menos de um ano já para as eleições. E a gente sabe que política funciona da seguinte maneira: no último ano, as obras começam a ser inauguradas e as grandes promessas começam a ser cumpridas. E, visando, consequentemente, 2026, o presidente Lula já disse aí para aliados que está cogitando o fim da taxa das blusinhas. Eu falei já há algum tempo aqui, se não me engano, há 3 resumos das semanas passadas, que, diferentemente do que as pessoas militavam, né, ao defender o programa da remessa conforme, de que ele ia defender a indústria nacional e o emprego aqui, não houve criação de emprego nenhum. Inclusive, eu nunca mais ouvi falar da tal fábrica da Shein ou da Shein que ia ter no Nordeste, que ia criar milhões de empregos, etc, etc. A única coisa que aconteceu com essa remessa conforme foi que o consumo diminuiu, a arrecadação subiu, também o Correio, infelizmente, aí teve mais um prejuízo grande. Isso tudo também culminou na diminuição da popularidade do Lula, que já vinha com, obviamente, outros óbices. E, claro, também tivemos aquele meme mais legal sobre o assunto de que a taxação era para as empresas e não para os consumidores. Para você que não se lembra, o programa da remessa conforme veio através do Programa de Mobilidade Verde, o programa Mover, que foi uma medida provisória 1205 lá de 2023, e como vocês sabem, medidas provisórias são sujeitas à análise do Poder Legislativo. E assim o foi. Quando ele foi votado, chegou aqui lá no PL, lá no Congresso Nacional, e ele foi votado assim, de forma substancial, 380 votos a favor e só 26 contra. Então foi uma medida que, em que pese ter vindo lá do Palácio do Planalto, né, também tivemos aqui a contribuição pesada de muitos deputados de oposição e de situação. Tá? O programa Mover, como eu falei, era sobre mobilidade verde, e aí o Átila Lira, que é um deputado do PP do Piauí, que era o relator, fez a inclusão do fim da isenção de até $50 para as compras. E aí, meu irmão, como falei, um monte de deputado votou a favor, né? Não teve só do PT, não. Teve PL aqui, 73 a favor e 11 não. Enquanto o PT, 56 dos deputados presentes votaram a favor e 0 votaram contra. Então, tivemos muitos deputados a favor aí, não foi só os lulistas. Por essa razão, por ter sido votado principalmente pelos petistas, 100% dos petistas, essa conversinha aqui de que faz o L, o governo prepara o fim das taxas das blusinhas, enquanto Jair Bolsonaro taxava tudo, Lula é o presidente da isenção. Não foi bem assim não, porque foi no governo dele que houve o fim da isenção, foi com apoio integral do PT que houve o fim dessa isenção e, obviamente, Lula, quando pôde, fez a sanção da lei sem qualquer veto. Então essa conversa aí de que Lula é o governo da isenção não faz muito sentido. Como eu falei, o único beneficiário aqui que teve de fato nessa cobrança foi o governo federal. O governo federal aqui recebeu 2,1 bilhões de reais. O único vencedor de fato com essa arrecadação do programa Remessa Conforme. Não teve criação de empregos, não teve nada além de arrecadação. E também o grande prejudicado, como eu já falei em outras oportunidades, também foram os Correios, que perderam aí 1,2 bilhões de reais nessa taxação a mais. De qualquer maneira, vai ter muita discussão aí dizendo que foi o Lula que criou, os outros defenderam que foi o Lula que tirou a taxa das blusinhas, uns vão falar que é uma ótima estratégia porque eu crio uma taxação impopular, depois eu atiro, né, como o salvador da pátria. Inclusive, isso me lembra um pouco de Maquiavel, que dizia, para você ser mais respeitado, coloca um gestor, um príncipe muito maldoso, que ele vai fazer várias maldades com o povo, depois você elimina esse príncipe e você vai ser tido como
o salvador da pátria. Parece que alguém está lendo O Príncipe, mas como eu sempre digo, é o mínimo para você que vai se arriscar na política. Mais uma proposta eleitoreira aí, mas de qualquer maneira, apoio 100%, não gosto de pagar imposto, e eu acredito que as pessoas afetadas com essa taxa das blusinhas também não querem ser afetadas por elas. Então, caso haja essa isenção, será muito bem-vinda. A questão que eu tenho é, o fim da isenção veio mediante lei. Então, o presidente da República não pode revogar uma lei, não é competência dele. Então, eu quero ver como que vai ser essa fim da taxa das blusinhas. Vai ser interessante verificar aí qual vai ser o xadrez que ele vai utilizar, uma vez que agora a oposição também não vai poder votar contra, porque, né, por mais que seja uma medida eleitoreira, claramente eleitoreira, como a Veja declarou aqui, né, vai ser uma medida que vai beneficiar uma boa camada da população. Então, aquela medida vai ser popular, mas que a oposição vai ficar numa situação difícil, porque se votar a favor, tá dando uma arma, um poder de fogo muito grande para o presidente da República no período que já está ali, como eu disse, eleitoral. Se votar contra, está sendo contrário aos interesses da população. Vai ser interessante acompanhar, mas será assunto para próximos resumos da semana. E como eu sempre digo, tendo novidades sobre o assunto, trago aqui para vocês. Você já ouviu falar do Thiago Torres? Muito provavelmente com só esse nome não. Mas talvez você tenha ouvido falar do Chavoso da USP. Eu confesso que eu não conheço o Chavoso da USP, não conhecia. Só fiquei sabendo da existência dele quando ele apareceu aqui no canal por conta de uma declaração que ele deu na CPI dos pancadões. Mas para não ficar largado aqui, eu vou pedir ajuda da minha editora para ela dizer quem é o Chavoso da USP. Espero que esse microfone esteja funcionando aqui. Filha, quem que é o Chavoso da USP? Ele cria conteúdo incentivando os menores a estudar, principalmente aqueles de periferia, que todo mundo acha que tem um certo futuro. Então ele incentiva o pessoal independente do estilo que você tem, que as pessoas têm certo preconceito com o estilo dele, então ele fala, estude, e aqui o governo te derrubar. E aqui é da USP, ele é o quê? É formado na USP? Não, ele é estudante da USP. Tá. Você não sabe do que, não, né? Não. Tá, mas deve ser uma pessoa que... um economista, um filósofo, alguma coisa assim, talvez. Provavelmente. Entendi. Bem, vocês viram a explicação de quem o conhece. E como vocês viram a explicação aí, pode ser que ele fale sobre temas sensíveis. Por exemplo, aqui na Infomoney, diz que ele fala sobre antirracismo, educação para a juventude periférica, foi o que ela falou, e críticas ao capitalismo. Consequentemente, é uma pessoa que toca sobre temas que talvez não deveria ser, mas que são sensíveis. E eu não sei se vocês lembram que lá na frente, além disso, antes de eu começar para a próxima janelinha aqui, o Chavoso da USP também foi uma pessoa que foi condenada por injúria e difamação por conta de um post contra o prefeito de Guarulhos. Então é uma pessoa que se posiciona mesmo nas redes sociais, dá declarações polêmicas que podem causar algum incômodo em algumas pessoas. E eu não sei se vocês se lembram, lá em junho, o Supremo Tribunal Federal fixou uma tese de que as empresas das redes sociais são, sim, responsáveis pelo conteúdo de que os seus usuários postam na internet. Então, considerando que algumas pessoas são, abre aspas, polêmicas, a Meta, principalmente, está derrubando alguns perfis, né? Eu já trouxe aqui no canal, por exemplo, o exemplo do Thiago Santinelli, que é um humorista também com piadas, algumas pessoas consideram ele o Léo Lins da esquerda, uma piada de humor que talvez não sejam todos que se identifiquem, mas também a mesma situação, pessoas polêmicas que podem gerar alguma responsabilidade para o Instagram e para o Facebook, consequentemente o grupo Meta, e eles estão cancelando seguidamente. E agora foi a vez do Chavoso da USP, que já está na segunda conta, na conta reserva, com cerca de 1 milhão de seguidores. Além da questão de que eu tinha falado que esse julgamento aqui não fala de censura especificamente, não é o STF falando que agora tem censura, mas que a consequência dele existir é a censura. O fato de você colocar responsabilidade nas redes sociais faz com que as redes sociais pensem, não quero ter ninguém aqui no meu plantel, pessoas que sejam polêmicas, porque essa polêmica pode fazer com que eu seja responsabilizado. Então,
melhor coisa é retirá-las da Ágora. Daí a censura. Eu tinha falado isso aqui. Mas por que eu trouxe esse assunto aqui? Olha que legal. Uma das pessoas que saíram em defesa do chavoso da USP foi justamente o Sleeping Giants. Vocês se lembram do Sleeping Giants, o cancelador oficial da República Brasileira do Brasil? Né? Aqueles que levantavam boicotes e cancelamento contra qualquer pessoa que ousasse a ter um pensamento contrário ao deles, que inclusive foi condenado por uma campanha mentirosa contra a Jovem Pan, por exemplo. Então, eles mesmos agora estão reclamando de censura, né? Dizendo aqui, agora o pessoal que defende a Big Tech não faz nenhuma reclamação. Pelo contrário, eu continuo fazendo uma reclamação porque isso é censura, seja de um lado, seja do outro, porque uma hora vai chegar do lado de cá também, né? Mas é engraçado de ver justamente aqueles que convocavam manifestações gigantescas, boicote, né, contra todo mundo, agora reclamando do boicote, também contra o lado dele. Como eu falei, eu sou contrário a qualquer tipo de censura, mas é engraçado, confesso a vocês, ver a pessoa que defendia o remédio amargo agora tendo que experimentá-lo. Amigues e todes, o Lully sancionou uma lei que proíbe o uso da linguagem neutra na administração pública. Ele sancionou por meio da lei que instituiu a Política Nacional de Linguagem Simples. Né? Vocês conhecem a linguagem neutra, né? Diferentemente do que acontece, por exemplo, no inglês, que você fala the cat, você não sabe se é o gato ou a gata. O gênero não é necessariamente determinante aí, você não tem artigos determinantes, masculino e feminino, etc. Tem algumas pessoas que defendem que o português também tem que adotar, né? Porque aqui a gente tem, diferente do que acontece nas línguas germânicas, o gato e a gata. E aí, o pessoal que é transexual ou não binário defende que essa linguagem não é inclusiva. Aí criaram, portanto, a proposta da linguagem neutra. E vocês sabem que isso daqui foi politizado como tudo no Brasil e tivemos algumas leis proibindo a linguagem neutra, mas no âmbito da administração pública municipal e estadual. Tanto é que tivemos algumas decisões do Supremo Tribunal Federal considerando essas leis inconstitucionais, decidindo que somente a União poderia legislar. Já que é o caso, né, tanto lei de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e de Rondônia foram declaradas inconstitucionais, porque era competência exclusiva do Congresso Nacional, o Congresso Nacional falou, ok, vamos fazer então essa lei aqui no Congresso Nacional. E aí veio por meio da Lei 15.263 de 2025. E ela diz aqui no seu artigo 5º, a administração pública obedecerá às técnicas de linguagem simples na redação de textos dirigidos ao cidadão. E aí ele fala o que deve fazer. Por exemplo, evitar o uso de palavras estrangeiras. Obviamente, está falando em português, não vai colocar lá uma palavra em inglês à toa, a menos que seja de uso corrente. Por exemplo, spread bancário. Como é que você traduz spread bancário? É uma palavra que já faz parte do nosso cotidiano. Então, no âmbito do Banco do Brasil, no âmbito da Caixa Econômica Federal, você redigir um documento e colocar o spread, ok. Dentre outras situações, também tivemos aqui o 11. Não usar novas formas de flexão de gênero e de número de palavras da língua portuguesa em contrariedade às regras gramaticais consolidadas. Flexão de gênero, novas formas de flexão de gênero. Então está aqui a proibição de você usar a linguagem neutra, já que ela é uma nova forma de flexão de gênero. E eu, né, já falei em algumas oportunidades que a língua, obviamente, ela é viva. Antigamente falava vós me sei, hoje a gente fala você e em alguns casos VC. Mas isso se dá por meio da sociedade, não necessariamente por meio de lei. Pelo contrário, quando vem por meio de lei, causa até uma repulsa, né? Por exemplo, a Associação Brasileira de Letras, a Academia Brasileira de Letras, colocou micromachismo no rol de palavras oficiais do Brasil. E não foi o fato da ABL ter colocado isso no rol de palavras do Brasil que você sai ouvindo para lá e para cá. Foi o contrário. Foi parte da sociedade que começou a usar a palavra micromachismo, e aí a ABL incorporou essa palavra no vocabulário oficial.
Então, eu vejo como grande problema aqui da linguagem neutra, inclusive eu fiz um vídeo lá em 2021 sobre o assunto, inclusive eu gostei bastante desse vídeo aqui, no qual falava exatamente isso. A linguagem, ela é natural, ela é social, é um fenômeno social. E quando você vem por meio de uma pauta política, pode ser, considerando que tudo no Brasil hoje é politizado, você pode fazer com que as pessoas, ao invés de acolher, refutem por uma questão ideológica. De qualquer maneira, houve essa proibição e trouxe algumas repercussões aí para o Lula. Por quê? Na campanha eleitoral, né, a comunidade LGBT e outras letras que eu não faço a mínima ideia, estavam acolhidas. A Janja mesmo fala bom dia a todos, boa tarde a todos, né? Então era uma pauta que, não vou falar assim defendida, mas que tinha sido acolhida pelo presidente da República. E ter sido ele o cara que sancionou a lei, fez com que, obviamente, ele fosse criticado, né? Tivemos alguns internautas aqui que não gostaram muito dessa sanção. Eu devo ser sincero, o presidente da República sancionou uma lei que veio lá do Congresso Nacional, né? Não cabia a ele fazer muita coisa além de sancionar. Mas eu ouvi um argumento interessante do Ricardo Rose, que já passou aqui no canal diversas oportunidades, que mesmo assim ele devia vetar esse trecho da lei por uma questão de coerência, já que ele se diz, né, amigo das pessoas que defendem a linguagem neutra, o mínimo então que ele poderia fazer era vetar esse trecho para deixar, não seria permitido nem proibido, mas em aberto a situação, considerando agora está proibido, né? Nossa, não tem coisa melhor para fazer, não, que isso muda na vida da gente. Veio do Congresso Nacional, uma discussão que está lá, né? Não foi necessariamente o velhote que está preocupado com todas meninas, né? Teve muita gente que falou aqui que o pessoal está comemorando um projeto que veio sim do Congresso, se não me engano foi da Érica Cocai, a deputada do Distrito Federal, do PT, mas que teve lá um acréscimo de um deputado do Jair Bolsonaro, né? E muita gente aqui tá... Essa aqui eu achei engraçado, olha. Amigui, assim, meter o pau no Lula é de praxe, sabe? Fiz isso com o Bolsonaro e farei de novo com o Lula, que prefere proibir linguagem neutra do que focar em coisas realmente importantes, que é acabar com as hidrovias e a exploração da Foz. Meu Deus, o que tem as hidrovias com isso, gente? Pelo contrário, hidrovia é um negócio que a gente precisa muito, principalmente aqui no estado de São Paulo, no Mato Grosso, para a gente fazer escoamento da safra da soja. É o Twitter problematizando, né? De qualquer maneira, as pessoas aí já estão falando que isso aqui faz parte do neoliberalismo de esquerda, que o Lula é o grande mártir aí da situação. Enfim, de qualquer maneira, teve muita repercussão negativa contra o Lula, porque ele se dizia, pelo menos na campanha eleitoral, justamente uma pessoa que acolhia. Aqui, a Dani Balbi falava que justamente a linguagem é viva e se transforma com a sociedade. Olha que maravilha. Foi exatamente isso que eu falei. É a sociedade que transforma a linguagem, não é o governo, não é a Academia Brasileira de Letras, e isso é natural. Pode ser que daqui a alguns anos a sociedade entenda que, de fato, tem que se tornar a linguagem portuguesa uma linguagem neutra, mas atualmente não foi bem dessa forma. E colocar goela abaixo, seja por meio da Academia Brasileira de Letras, seja por meio do Congresso, como eu disse, só vai trazer repulsa. E lembrando que o Lula só sancionou uma lei que veio lá do Congresso Nacional, por mais que eu tivesse vontade aqui de dar uma fritada no Lully, mas eu tenho que ser sincero. Nessa terça-feira também tivemos lá na Câmara dos Deputados a aprovação da lei antifacção, um projeto de lei que estava sendo muito discutido, que veio do Palácio do Planalto, que depois foi colocado sob relatoria do Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança aqui do estado de São Paulo. É aquele mesmo projeto que iria equiparar a organização criminosa com os grupos terroristas. Então foi um projeto bem complicado aí, que até mais ou menos terça, segunda-feira, a gente não tinha muito bem o que seria votado. Apesar disso, o Hugo Mota queria que o assunto fosse votado a toque de caixa. Eu até participei de uma rádio nessa semana, no qual eu disse que isso aqui, na minha concepção, essa pressa era porque o Hugo Mota sentiu que aquela PEC da blindagem fez com que a imagem da Câmara desse uma diminuída, então ele estava com pautas
populares para serem votadas. Aí veio o imposto de renda, a isenção do imposto de renda até R$5.000, a isenção de cobrança de bagagem e agora com a PECzinha aqui, PEC não, o PL antifacção, considerando que saiu uma reportagem aí que 70% da população era a favor da equiparação de OCs, organizações criminosas, a grupos terroristas. Então ele entendeu que isso aqui era um assunto relevante e trouxe a pauta, aprovou a urgência e já colocou para votar. E na terça-feira mesmo o projeto foi aprovado. O que muda? Né? Importante a gente pensar aqui. O que muda? Por exemplo, o homicídio, se você fizer com uso de arma de fogo, de 12 a 30 anos. Caso você cometa algum homicídio vinculado, ou seja, você estando vinculado a uma organização criminosa, a pena vai de 20 a 40 anos agora, ou seja, uma pena um pouquinho maior. O latrocínio já é um crime muito grave. 20 a 30. Agora, se for no âmbito de uma organização criminosa, 20 a 40 anos. O roubo, 4 a 10. Se for no âmbito de uma organização criminosa, 13 a 30. Eu ouvi uma vez um argumento que eu achei muito interessante, né? Que o Brasil pensa muito em aumentar penas e só, achando que isso é uma solução para o crime. E o argumento falava o seguinte, né? Que pouco importa se você aumentar a pena e não aumentar a efetividade da punição. Por quê? Hoje, eu lembro que a quantidade de crimes que eram solucionados, principalmente os homicídios, era quase beirando ali 15%. Ou seja, tem 85% de chance de quem comete um homicídio não ser identificado. Então não seria mais interessante? Acredito que aumento de pena, endurecimento de pena é importante, é legal. Mas só ele não basta. Né? Importante também seria dar ao criminoso a certeza da punibilidade. Porque o que faz os bandidos ficarem muito soltinhos no Brasil é justamente a certeza da impunidade. Enfim, é uma discussão interessante, achei bem válida, que valeria muito mais a pena a gente discutir aí no futuro. De qualquer maneira, como eu disse, sou a favor de aumentar a pena para bandido. Vamos continuar aqui, tivemos também a mudança, progressão de pena. Você sabe que você tem o regime fechado, semiaberto e depois o aberto. Para você fazer esse pulo, fazer a progressão, você tem que cumprir uma parcela da pena. O comum, o usual, é 1/6. 1/6 é 16%. Então vamos dizer aqui que eu tenha pego... Puta, não tem nenhum número fácil para fazer essa conta. Mas vamos considerar, né, que você tirou aí 6 anos de prisão. 6 anos de prisão. Você tem que cumprir pelo menos 1 ano para você sair do fechado para o semiaberto. Meus amigos advogados, eu sei que 6 anos não dá fechado em nenhum lugar. Mas é só para facilitar a minha conta, tá bom? Mas vamos dizer que uns 6 anos, melhor. Vamos colocar 12 anos, que aí dá um fechadinho. O 12 anos de pena. Aí você teria que cumprir 2 anos para poder pedir essa progressão. Agora, se você fizer parte de uma organização criminosa, essa progressão só pode acontecer depois de 70% do cumprimento de pena. Então, se eu pego 10 anos, só posso pedir a progressão de regime depois de 7 anos cumpridos, recolhidos. Outra alteração que veio aqui nesse PL antifacção foi o de líderes de facções criminosas. Eles serão mantidos, recolhidos em presídios federais de segurança máxima, não mais em presídios estaduais. Essa seria a nova regra. Um outro ponto aqui que eu achei super interessante foi esse destaque, né? Que foi um destaque do novo, se não me engano, do Marcel Van Hatten, que dizia o seguinte... Gente, isso é um absurdo. O preso não pode mais votar. Aí eu pensei assim, uai, o preso vota? Mas aparentemente sim. Ele fez esse destaque, como você pode ver aqui, todo mundo, vou até diminuir aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, todo mundo votou a favor, com exceção da Federação PSOL-Rede, votou aqui não, integralmente, e o governo PT votaram contra esse destaque. Nossa, por que será que eles estão tão interessados em que presos votem, não é verdade? De qualquer maneira, como eu falei, o projeto esse destaque foi aprovado 349 contra os 40 e ele foi aprovado especificamente. Aprovou o projeto. Quem foi que votou a favor? Foram 370 votos a favor e 110 contra. Os deputados do PT estavam 65 presentes. Todos eles votaram contra a proposta. O do PSOL tinham 12 presentes. Todos eles também votaram contra o projeto.
O PSD tinha 42 presentes, votaram todos a favor desse projeto. E o Partido Liberal tinha 82 presentes, 2 votaram contra e 80 votaram sim. De qualquer maneira, o projeto agora segue o ritmo, o processo legislativo normalmente e vai para o Senado. E aqui a notícia que o governo federal espera que o Senado deixe o PL antifacção ao seu contento. O Alcolumbre colocou o Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, se não me engano, para ser o relator. É uma pessoa que tem a simpatia do governo federal, tanto é que ele foi escolhido como relator da CPI do crime organizado, né, justamente por ter uma simpatia do governo federal. Então o Palácio do Planalto espera que esse projeto então fique, agora com as emendas que vêm lá do Palácio do Senado, fique mais deglutível para o Palácio do Planalto, ou seja, para o governo federal e o Lula. Eu vi uma notícia aí do Lindenberg Farias dizendo que o Lula foi alvo de um estelionato político, porque ele apresentou uma proposta A, realmente esse projeto aqui veio de autoria do presidente da República, e aí o Derrite sequestrou a pauta e trouxe um projeto totalmente diferente. E a crítica que eu fiz é justamente a seguinte: é assim que funciona. Projeto de lei, quem faz é o legislativo, não é o executivo. O executivo pode propor, pode mandar propostas, inclusive, grande parte dos projetos de lei que são aprovados no Congresso Nacional vem de autoria do Palácio do Planalto. Mas é uma sugestão. Olha, galera, eu acho que é legal vocês falarem sobre o assunto ABC. Uma vez que cai no Congresso Nacional, o Congresso Nacional, com toda a representatividade que o tem, parlamentares de toda a miríade de pensamentos diferentes, vão trazer suas linhas de pensamento e aí vão fazer com que o projeto seja diferente. Veja o mover que eu falei agora há pouco. Veio do Palácio do Planalto de alguma forma e depois o Átila Lira, que era um deputado do PP do Piauí, que foi o relator, incluiu o fim da isenção das taxas das blusinhas. É assim que funciona. Isso não tem estelionato eleitoral de maneira nenhuma. Aconteceu com Jair Bolsonaro, aconteceu com Temer, com Dilma, com Lula 1, 2, 3 e vai acontecer com o próximo. Isso chama política. É dessa forma que funciona. Mas é claro, houve muita gritaria aí porque o Palácio do Planalto foi contrariado, mas, como eu falei aqui, não são medidas que, ao meu ver, são negativas. Pelo contrário, são muito boas, só deixando aquela ressalva de que importante também seria o Palácio do Planalto, não. O Congresso Nacional também trazer medidas que aumentasse o índice de crimes solucionados. Aí eu acredito que o país ia ser um pouco mais seguro. Só aumentar a pena e não trazer a certeza da punibilidade, eu acredito que é um pouco de enxugar gelo, como a gente vem vendo aí nos últimos anos. Aumenta-se a pena, e infelizmente a gente continua sendo um país muito violento. Vamos para mais uma notícia que a princípio não parece ter muita política envolvida, mas eu garanto para você que tem política pra caramba. O Banco Central declarou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Para você que não sabe o que é uma liquidação extrajudicial, a lei determina que bancos não entram em falência. Tem esse procedimento específico aqui. A falência é aquele procedimento de liquidação da empresa que acontece lá no âmbito do judiciário. A liquidação é a falência dos bancos. Só isso. No final das contas, o que aconteceu? O banco quebrou. Foi isso que aconteceu. Né? Não é um banco usual que você vê aí em todos os lugares, é mais um banco, vamos dizer, mais focado no mercado financeiro. Né? Ele chamou a atenção porque ele estava oferecendo aí, por exemplo, um CDB, Certificado de Depósito Bancário, bem considerável. Né? Cerca de 140% do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Para você que não entende muito bem, é o seguinte, você vai deixar o seu dinheiro lá no CDB, que nem eu, que sou conservador pra caraca, coloco tudo no CDB, que é o mais básico possível. E eu coloco no Banco Santander, que é o que eu tenho conta. O CDB do Santander me paga 101% do CDI. Ou seja, um banco estruturado pra caramba, com filiais em um monte de país do mundo, né? Agência bancária, um banco tradicional, paga 101%. Aí vem um banco e fala, vou pagar 140%. É muito acima, muito superior. Aí o pessoal começa a desconfiar um pouquinho, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Dinheiro fácil não existe. Então, quando eu fiquei sabendo da existência aí do Banco Master, foi
justamente no oferecimento que fizeram essa oferta de fazer o investimento lá, com a garantia de 140% do CDI. Achei estranho, falei, caramba, é muito dinheiro. E aí eu lembro que em alguns esquemas de pirâmide, esquema de financeiro, esquema Ponzi, os caramba, né? Você depende de trazer mais pessoas. E como é que eu trago mais pessoas para dentro da empresa? Fazendo muita oferta de benefícios ímpares, né? E eu falei, vai dar merda isso aí, acho que tá cheirando que vai dar alguma coisa errada. E deu uma coisa errada, o banco foi liquidado, portanto. E o que acontece com você, cliente? Você, cliente, que não precisa chover no molhado, você que faz investimento já deve saber, mas você sabe que existe aqui o Fundo Garantidor de Crédito. É uma associação privada de bancos, instituições, que elas deixam ali cada um dinheirinho depositado como se fosse um seguro, para que caso algum banco venha a liquidar-se, não a falência, o investidor receba até R$250 mil por CPF, por instituição. Então vamos dizer que eu tenha dinheiro em 2 bancos, até R$250 mil. E os 2 vão ser liquidados, é muito azar. Nesse caso, o fundo garantidor tem lá um caixa, né, que ele vai então assegurar. E se passar esses R$250 mil? O que passar os R$250 mil fica sujeito ao pagamento normal do Banco Master. Ou seja, vai ser liquidado, vai pegar todos os ativos do banco, imóveis, carros, jatinho, não sei se o jatinho do CEO vai entrar nessa ou não, enfim. Vai pegar tudo, vai vender, vai pagar imposto, dívida trabalhista, e depois, se sobrar dinheiro, vai pagar para quem teve mais aí. Eu fiquei sabendo de pessoas que tinham alguns milhões de reais no Banco Master, tá? Essas pessoas vão receber os R$250 mil aqui, e o resto só Deus sabe, né? Inclusive, aqui levantou uma discussão interessante do FGC, por quê? Como eu falei, é uma associação privada, não é o governo federal. São bancos. Os bancos depositam dinheirinho lá e eles tinham até setembro 153 bilhões de reais disponíveis lá prontos para fazer o resgate caso fosse necessário. E, de acordo com as informações, só o Banco Master, só essa quebra pode fazer com que 40 bilhões de reais sejam retirados do FGC. Cerca de 1/3. Aí eu fico imaginando, por exemplo, um Itaú, um Bradesco da vida venha a quebrar. O FGC não vai ter dinheiro para tudo isso aí, não. Vai ser caso de caos financeiro, falência do país. De qualquer maneira, aconteceu e fica aí um alerta para o pessoal do FGC ficar mais atento e principalmente ao Banco Central de fiscalizar um pouco mais essas operações milagrosas aí que infelizmente a gente vê sim, principalmente nos bancos digitais. Veja, eu não sou contra os bancos digitais, sei que eles são menores e portanto tem que usar os juros altos, né, como atrativo, mas 140% do CDI, pelo amor de Deus, né? De qualquer maneira, eu não sou nenhum expert em investimento, né? Eu tenho conhecimento assim básico do básico. O meu conhecimento é CDB é melhor que poupança. Limitou-se a isso. Se eu já consegui identificar que ia dar merda em algum momento, você imagina as pessoas grandes, principalmente do próprio banco. O banco percebendo que, ou já ciente de que, aí não se sabe, né? Se foi uma má gestão, uma gestão temerária. Isso são coisas que vão ser levantadas daqui para frente. Já vendo que ia dar alguma coisa errada, o Banco Master queria trazer dinheiro de algum lado ou do outro. Inclusive foi vender alguns títulos de crédito para a Caixa Econômica Federal. Tentou levantar lá R$500 bilhão. E olha que loucura, isso foi em julho deste ano. Alguns gerentes da Caixa Econômica Federal barraram a operação, porque falaram, é o Banco Master, né? Banco Master aí não tem aquela liquidez, aquela solitude que a gente deseja, né? Então, por ser uma atividade arriscada e atípica, os gerentes optaram, né? Votaram em não concluir essa operação. No entanto, eles foram demitidos depois de barrarem. Aí a gente sabe que Caixa Econômica Federal, por ser um banco 100% público, tem muito interesse político, aí como eu falei logo no começo da matéria, e a gente vai chegar lá, tem muita coisa política por trás aí que deixa muito estranho. Como eu falei, o banco estava procurando então alguma outra saída, conversou com o BRB. BRB é o Banco de Brasília, é um banco regional lá do Distrito Federal, um banco também, assim como era o Banespa aqui no estado de São Paulo, né? Muitos dos bancos estaduais foram sendo liquidados, o Banespa foi vendido para o Santander, etc. O BRB
ficou, ele continua lá. E depois de algumas conversas com o governo do Distrito Federal, o Master falou, vou vender para o Banco de Brasília. E o BRB falou, vou fazer essa aquisição. Ou seja, eles iam se livrar dessa batata quente e ia deixar na mão de outras pessoas, né? Mas o Banco Central olhou e falou, essa operação aqui, novamente, é atípica, é arriscada demais, então eu vou vetar essa compra do Banco Master por parte do Banco de Brasília. Sem muitas opções, aconteceu o que aconteceu. O banco quebrou. Né? Além de tudo que eu já falei do risco das pessoas que tinham dinheiro lá, o banco tem muitas conexões aqui. E a gente está falando, cliquei onde eu não devia, de Alexandre de Moraes a caciques do Centrão e do PT. Ou seja, tem muita gente envolvida nesse caso aqui. Aqui está uma resolução horrível, mas foi a foto que eu consegui. Você vê aqui que o Banco Master tem ligação com o PT da Bahia, porque financiou uma operação de cartões de crédito lá para funcionários públicos. O Banco Master contratou, por exemplo, o escritório Barsi de Moraes, que é o escritório da Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Ricardo Lewandowski, Henrique Meirelles, que é ex-presidente do Banco Central na época do Lula, Guido Mantega, que era ex da Fazenda, eu não lembro se era do Lula, tá escrito aqui, do Lula. Então eles eram todos consultores aqui do Banco Master. O Daniel Vorcar, que era o sócio e presidente aqui, também tinha ligação com Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, se não me engano, é do PP. Hugo Mota, que é o presidente da Câmara. Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações, que por sua vez tinha ligação com André Esteves, que tem ligação com Gilmar Mendes, Fernando Haddad, Rodrigo Maia, Arthur Lira, Eduardo Cunha. Gente, é muita gente aqui ligado. O Banco de Brasília, obviamente, que você tem aqui tanto Ibanez quanto a Celina Leão, que são governador e vice-governadora do Distrito Federal. Tem muita gente envolvida nisso aqui. E em Brasília existe um medo de que esse incidente, se é que a gente pode falar aqui, cause uma Lava Jato 2. Comecem a perseguir aí pessoas e começar a caça às bruxas. Eu, nessa briga aqui, eu torço para a briga. Né? Lembrando que aqui no Banco Master, como falei, 140% do CDI é um investimento bem considerável. Então você tinha muitos fundos de pensões. Por exemplo, o fundo de pensão dos funcionários do estado do Rio de Janeiro, eu não lembro se é do estado ou da cidade do Rio de Janeiro, tá? Era um dos que tinham mais dinheiro lá, assim, coisa de milhões e milhões de reais. Vão ser um que vai ser prejudicado, e como são fundos pensão dos funcionários, alguém vai ter que pagar. Então você que é contribuinte do estado do Rio de Janeiro, prepara a carteira, né? Então isso aqui, a princípio, pareceu só uma notícia que vai explodir lá no mundo financeiro, mas como vocês podem ver aqui, vai ter muita repercussão também no mundo político. A decretação da liquidação aconteceu essa semana e não tenha dúvida nenhuma de que isso vai gerar repercussões para os próximos resumos da semana, como eu sempre falo. Nessa quarta-feira também tivemos um incidente assim curioso de se analisar, que trouxe muita repercussão aí, principalmente por ter acontecido na véspera do Dia da Consciência Negra. Né? O deputado Renato Freitas, deputado estadual do Paraná, do PT, se não me engano, foi filmado numa trocação sincera com uma outra pessoa lá em Curitiba, né? E aí, vocês já devem ter visto o vídeo, muita gente já viu esse vídeo aí, ele levou um cruzado no nariz, chegou até a quebrar o nariz, né? Envolveu-se numa briga. E aí só tinha... o que eu tinha visto a princípio era a imagem dele, o Renato de Freitas, esse deputado aqui, brigando com uma pessoa enquanto o assessor dele olhava lá. E aconteceu uma briga que evoluiu até o momento que o Renato conseguiu imobilizar a pessoa. Aí muita gente, principalmente ele, né, gravou um vídeo dizendo que tudo isso aqui foi porque ele tinha sofrido racismo antes da briga que aconteceu lá em Curitiba, né? E aí ficou naquela questão, como eu falei, o vídeo que eu tinha até então visto foi já no start da briga, já tinha iniciado, ninguém tinha gravado até então o que tinha acontecido antes. Então ficaria, obviamente, a palavra do Renato de Freitas contra a palavra
do cidadão que estava agredindo e também foi agredido no final das contas, né? Aí o Jeffrey Schickini, que é um advogado que já está bem famoso, porque ele também está fazendo parte daquele julgamento da tal trama golpista, ele trouxe um vídeo aqui no qual, comercial, que maravilha. Por isso eu digo para vocês, paguem o YouTube Premium, que você ajuda também o produtor de conteúdo. Mas vamos lá, que ninguém merece tanta propaganda como está acontecendo aqui no YouTube. Ele trouxe uma imagem na qual o Renato de Freitas, que estava aqui nesse carro aqui, tinha corrido para o lado de cá e, como vocês podem ter visto aqui, agrediu o motorista, que depois foi o cidadão que se envolveu na briga. Esse de azul aqui é o assessor do Renato de Freitas e o que está de marrom é o tal Renato de Freitas. Então você vê aqui que eles estão batendo, chutando, os dois contra esse cara aqui que foi depois quem conseguiu dar um murro no Renato de Freitas, né? Aqui não tem áudio, então a gente não sabe, não sei dizer aí se houve uma provocação ou não, mas mesmo que tenha havido uma provocação, Renato de Freitas ele é deputado e com ele e contra ele, né, depõe o tal do decoro parlamentar, algo que, por exemplo, não é contra nós cidadão, mas sim para aquele que opta ingressar na vida pública, né? Então pode ser aí que ele enfrente um processo aí de cassação, de suspensão ou de algum óbice aí para o exercício do seu mandato parlamentar, né? Pode ser que você tenha ouvido falar do Renato de Freitas agora, mas ele já está na cena política aí há algum tempo. Não sei se vocês se lembram, lá atrás, houve lá em Curitiba também a invasão de uma igreja para fazer um ato de justiça por morte. Se não me engano, era um imigrante que foi brutalmente morto lá no Rio de Janeiro. De qualquer maneira, aqui, por mais que o mote seja válido, ele invadiu uma igreja católica aqui para fazer uma manifestação política. Por conta disso aqui, na época ele era vereador lá em Curitiba, a Câmara dos Vereadores suspendeu ou fez com que ele perdesse o mandato, porém o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, reintegrou ele no cargo. Além disso também, não sei se vocês se lembram, lá em julho de 2024 eu fiz um vídeo sobre a privatização dos atos administrativos das escolas, lá de Curitiba, do estado do Paraná, melhor dizendo, e aí houve uma invasão da ALEP, a Assembleia Legislativa do Paraná, no qual alguns professores quebraram aqui a ALEP, foi uma coisa bem violenta, e dizem que ele foi o idealizador dessa invasão aí, também é um assunto que está sendo mencionado. Mas vocês podem ver que tudo que envolve Renato de Freitas tem bastante polêmica. Eu já pude ver também, eu sou aquele doido que assiste TV Câmara, TV Senado, etc. E uma vez na TV Alep, também vi ele e o presidente da casa, um chamando o outro de corrupto e ladrão, e aquela briga, enfim. É um mandato bem de confronto, né? E é justamente aquilo que eu não defendo na política. Você pode falar o que quer que seja, né? Você pode discordar de mim, você pode concordar, mas o importante eu acredito que seja que a gente possa discutir. E se eu sou um político, me proponho a discutir assuntos que são de interesse da população, eu tenho que ter o mínimo de discernimento para poder fazer uma composição. Afinal das contas, casas legislativas, como é o caso da ALEP, da ALESP, do Congresso Nacional, enfim, da Câmara de Vereadores, se faz por maioria de votos, né? Um entendimento único não faz com que projeto nenhum vá para frente. De qualquer maneira, nós temos aí, seja na direita ou na esquerda, diversos deputados mais de embate, só que dessa vez aqui a casa caiu para o Renato de Freitas. Diga-se de passagem, mais uma vez. Vocês se lembram que Luiz Roberto Barroso pediu para sair, né? Ele não aguentou a pressão de ser um ministro do Supremo Tribunal Federal e pediu para sair, antecipou a sua aposentadoria. Isso fez com que ficasse vacante, portanto, um dos cargos do Supremo Tribunal Federal. E como a Constituição determina, quando existe a vacância de uma vaga no Supremo Tribunal Federal, compete ao presidente da República nomear um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele faz a a indicação. Esse indicado passa por uma sabatina no Senado Federal. O Senado, por meio da CCJ, aprova o relatório pela aprovação do nome ou não. Uma vez aprovado, segue para o plenário e o plenário, enfim, dá
o veredito final. Se ele for aprovado com maioria, o cidadão é empossado como como ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, existia uma novela aí de quem Lula iria indicar, muita gente querendo que fosse uma mulher, muita gente querendo que fosse negro, inclusive teve uma crítica que foi justo no Dia da Consciência Negra, Lula indicando um branco, enfim, de qualquer maneira, tinha aí muita discussão sobre quem seria então o candidato a ser indicado por Lula. E duas pessoas especificamente estavam ali no topo das casas de apostas, vamos dizer assim. Na verdade, eu acho que era o mais defendido pelo Legislativo, não que Lula devia levar em consideração. Eu estou falando então do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, e do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Ao que tudo indica, o Rodrigo Pacheco talvez não tinha chance, era só uma indicação que fazia assim, brilhava os olhos do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, né? Era algo que Alcolumbre estava defendendo com mais efervescência. Mas a opção mesmo era por Jorge Messias, porque, primeiro, é um petista de carteirinha já há muito tempo. Vocês podem se lembrar, por exemplo, daquele áudio da Dilma ligando para o Lula dizendo que, olha, vou mandar o Bessias aí para você com um documento, que é o termo de posse, e só assine em casos de necessidade. O tal do Bessias, que a Dilma falou, eu não sei se é um codinome ou era a nossa ex-presidente da República que não sabia bem pronunciar o Bessias. Jorge Messias, então, foi o que levou esse documento. Ele era consultor de assuntos jurídicos na Casa Civil na época. Então já é uma pessoa que está ali orbitando o presidente da República já há muito tempo, o núcleo duro do PT. Então, para Lula, pode ser que ele veja Jorge Messias como uma pessoa, vamos dizer assim, fiel a ele, né? Leal, esse é o termo mais adequado, leal. Sem contar também que Jorge Messias, ele é evangélico e pode ser que essa medida aqui, com essa ação, Lula esteja querendo fazer um aceno aos evangélicos, que é justamente o público que a gente sabe que tem uma rejeição muito alta a ele. Como eu falei, tivemos aí parte da sociedade ou parte de uma comunidade negra criticando, porque foi justamente no Dia da Consciência Negra, mas, sejamos sinceros, Lula jamais cogitou qualquer outra pessoa que não fosse uma dessas daqui. Nem homem, nem negro. Nem homem negro, nem mulher, melhor dizendo. De qualquer maneira, Jorge Messias foi, então, sugerido para ser o próximo ministro do STF. Lembrando que semana passada nós tivemos também a recondução do PGR, o Gonê, Paulo Gonê Branco, né? E foi a maior rejeição desde a redemocratização. Então pode ser que o Messias tenha que fazer um beijamão lá em Brasília um pouco mais aguerrido, mais efetivo para conseguir os votos e não ser tomado de surpresa. Em que pese ter sido a maior rejeição, ainda assim não foi a maior parte dos senadores que rejeitaram, né? Tem uma parte dos senadores que votam de acordo com o governo aí, mas pode ser que essa rejeição suba dependendo da situação. Até porque, como eu falei, o Rodrigo Pacheco era o preferidinho do Alcolumbre. Eu tinha minha aposta aqui que o Lula quer o Rodrigo Pacheco como governador de Minas Gerais. Por quê? Primeiro, porque é um senador de Minas Gerais. Né? E segundo, porque Lula quer um palanque forte em Minas, porque a gente sabe, você pode analisar aí um monte de campanhas eleitorais, que normalmente o presidente que é mais votado em Minas Gerais ganha o país inteiro. Né? Vamos dizer assim que, via de regra, o Nordeste vota em alguém mais à esquerda, o Sul e Centro-Oeste alguém mais à direita, e Minas Gerais é o estado que faz essa interlocução entre esses dois universos. Aquele que consegue a maioria aqui, normalmente é eleito presidente da República. Então é um estado-chave, e Lula então precisaria de um palanque muito forte em Minas Gerais. Por isso eu apostava que ele não iria indicar o Pacheco, porque ele ia perder, portanto, esse palanque forte lá. De qualquer maneira, não indicou o Pacheco, e o Pacheco já disse que talvez ele saia da vida política, não queira mais nada disso aí. Quem não gostou muito, como eu disse, foi o Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre estava militando para ser o Pacheco. E aí ele foi contrariado. Né? A gente sabe aí que existe um noivado Lula-Alcolumbre já há muito tempo.
E agora, sentindo-se contrariado, o Alcolumbre decidiu pautar aqui projetos que desagradam o governo. Aí eu fui ver o que está falando aqui a matéria, né? E ele fala especificamente de um projeto de lei, aposentadoria de agente de saúde. O agente de saúde é aquele cidadão que trabalha nos postinhos de saúde e faz a interlocução entre o cidadão e os postos de saúde, as UBSs, né? Aquela pessoa que passa na casa de cada um, convence a senhorinha, ele vai lá, vai se vacinar, vai fazer os seus exames, etc. Essas pessoas aqui, especificamente, têm um projeto de lei para uma aposentadoria especial. E aí o David Alcolumbre tirou do armário, da gaveta, e colocou em votação aqui. Por que que isso pode ser de desagrado do Poder Executivo? Porque isso vai gerar gasto, né? O que acontece é que, caso seja aprovado, é que isso vai trazer 20 bilhões de reais em 10 anos, cerca de 2 bilhões de reais a mais de gastos para o Executivo, né? Estranho aqui, né? Um público que normalmente deveria ser acolhido e o governo federal contrariando um benefício para o pessoal da agente de saúde, que é tão importante aí para o Ministério da Saúde. De qualquer maneira, como mexe nisso aqui, Lula não gostou. Engraçado que na semana passada, se não me engano, eu mostrei aqui para vocês que a verba para publicidade do governo federal está alcançando 1 bilhão de reais. Então você vê que é prioridade, não é falta de dinheiro que acomete ao nosso país. De qualquer maneira, agora o o Messias vai ter que começar o beijamão lá em Brasília, nos gabinetes dos senadores, para não correr nenhuma surpresa, né? Não correr nenhum risco de ter uma surpresa de ser o primeiro. Eu acredito que seja, né? Que se isso acontecesse, será o primeiro negado, né? Lembrando que até semana passada, Davi Alcolumbre estava assim com o governo federal. Então, muitos senadores votaram a favor. Pode ser que, contra a vontade do Senado, o Senado contrarie, então, a nomeação. Acho muito difícil, mas notícias que serão do futuro e sem futurologia, deixo para me manifestar quando a sabatina acontecer, que eu trago aqui para o canal, como eu faço de praxe. E para finalizar a semana, como eu fiz nos outros resumos da semana passada, vamos falar um pouco da COP30, Conference of the Party, as partes do Acordo do Clima, que está acontecendo na cidade de Belém do Pará. E termina hoje, dia 21 de novembro. Confesso que eu não aguentava mais abrir o jornal e só falar de COP. Então, pelo menos, teremos mais notícias novamente, mas ela rendeu bons memes aqui pra gente e bastante assunto. Dessa semana, o que aconteceu foi que Friedrich Merz, ou algo que o valha, é o chanceler alemão. Chanceler é equivalente ao primeiro-ministro, que é o chefe de Estado da Alemanha. Chefe de governo, perdão. O chefe de governo da Alemanha, ele mencionou que estava feliz de ter voltado a Berlim e ter ido embora aqui de Belém. O que especificamente ele falou, claro que em alemão, traduzido em português: senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Realmente, muito bonita a Alemanha. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: quem de vocês gostaria de ficar aqui? Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha na noite de sexta-feira para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos. Tirou o Brasil pra merda. Mas de qualquer maneira, uma fala qualquer aí que não deixa o Brasil enaltecido ou muito menos prejudicado. Isso não muda a nossa realidade. De qualquer maneira, essa fala foi muito mal recepcionada para cá, principalmente pelo governo e aqueles que orbitam. Por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse o seguinte: como os meus amigos Igor Normando e Helder Barbalho é o governador do Pará. Igor Normando, confesso que eu não sei, mas deve ser o prefeito de lá. São muito educados, eu digo aqui o que eles pensaram. Filhotes do bigodinho, vagabundo, nazista, né? Essa foi a fala do prefeito do Rio de Janeiro. Mas ele então apagou porque viu que não ia cair muito bem. Ele falou o seguinte: já dei minha desabafada hoje, fiquem tranquilos no Itamaraty, viva a amizade entre Brasil e Alemanha, que me emociona tanto. Mas você falou aqui, o print é eterno, isso aqui nunca mais vai sair dos anais
da internet. Quem saiu em defesa também do Brasil foi a Janja, a primeira-dama. Tô muito ousada aqui hoje apresentando vídeo de outras pessoas, mas é só pra gente complementar. Ela disse o seguinte, que na verdade o Friedrich Merz não tinha passado dos lugares icônicos e vivido a Amazônia como tal. Mas olha que interessante a fala dela. Trazer as pessoas para o território e vivenciar. Ele não deve ter vivenciado, ele não deve ter tomado um tacacá, ele não deve ter visto um carimbó, ele não deve ter uma aparelhagem. Agora foi? Ainda não. Então assim, ele só falou isso porque não foi em tal lugar, tal lugar, tal lugar. E a senhora foi? Não. Então, quem é a senhora para falar sobre isso aí? Você nem foi para saber se a experiência é legal. De qualquer maneira, o Lula de novo, como sempre, meu Deus do céu, a gente tenta não falar de pinguço, mas ele sempre fala de boteco, é incrível. Lula disse que o chanceler alemão devia ter ido a boteco, dançado em Belém e não ter reclamado, né? Aí, além disso, ele achou de bom tom dar uma cutucada. O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Que bom, porque se o presidente do Brasil fala que não queria voltar para o Brasil, teria alguma coisa errada. Então, os eleitores alemães esperam que o primeiro-ministro da Alemanha queira voltar para a Alemanha, de qualquer maneira. Ele, na verdade, devia ter ido a um boteco no Pará. Ele, na verdade, devia ter provado a culinária do Pará, porque ia perceber que Berlim não oferece 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e da cidade de Belém. Aí, claro, também diz que vai se encontrar com o embaixador da Alemanha aqui. Ruído diplomático. Outra questão aqui da COP também que foi interessante, que inclusive eu trouxe aqui um vídeo para vocês no meu canal, um shortzinho, 1 minuto e pouco, que mostra que a COP pegou fogo, literalmente. E aqui mostra que aqui no pavilhão de exposição, né, começou a pegar fogo aqui, pelo que dizem, foi num aparelho de som, né? E aí estão querendo identificar o que aconteceu, já chegaram à possibilidade de que água e eletricidade não combinam muito bem. Você lembra lá que a gente falou de goteiras na COP? Então pode ser que isso esteja envolvido. Já não se considera muito a possibilidade de ser um crime, de ser um incêndio criminoso e sim acidental, mas isso tudo será assunto para investigação policial que agora vai se iniciar por lá. Mas como você pode ver aqui, do nada deu uma explosão, as pessoas com muita razão saíram fugidas, né? E por conta disso, Vanuatu, uma nação da Oceania, uma ilha bem pequenininha que inclusive está ameaçada de sumir caso haja o aumento do nível do mar, ele optou o seguinte: vou fazer um acordo internacional, não vai ser no pavilhão da COP não, já que lá não tem segurança. Vou fazer aqui uma padaria de bairro em Belém mesmo, que é mais seguro. Então você tem aí a foto do chefe de estado de Vanuatu, ou Vanuatu, assinando esse acordo internacional numa padaria. Como eu disse, a COP está acabando hoje, dia 21, e pode ser que não tenha nenhum acordo, tenha sido gasto quase R$1 bilhão brasileiros e não saia nenhum acordo. Por quê? A gente sabe aqui que mudanças climáticas, quando a gente fala sobre mudanças climáticas, muito deve se considerar também sobre a emissão de gases de efeito estufa, que vem muito, diga-se passagem, decorrentes do uso de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo. Porém, Índia, Rússia, Arábia Saudita são produtores de petróleo bem consideráveis. A Arábia Saudita e a Rússia são membros da OPEP. A Índia, eu confesso que eu não sei qual é o dela aqui na produção de petróleo, mas disseram que se tiver menção a combustíveis fósseis e a petróleo no acordo da COP 30, eles estão fora. E os acordos de COP têm de ser unânimes, ou seja, não pode nem um único país discordar. Por outro lado, o Brasil falou, e se a gente retirar aqui a menção do combustível fóssil? Aí veio a resposta. 30 países disseram que se não tiver combustíveis fósseis no acordo, estamos fora. Colômbia, França, Alemanha, Quênia, Ilhas Marshall, México, Coreia do Sul, Espanha, Holanda, Reino Unido, dentre outros. Aí você vê aqui, Ilhas Marshall, uma ilhazinha pequenininha, mas sem aprovação dela também não tem. Afinal das contas, é um acordo mundial. E se o mundo não assinar,
não faz nenhum sentido, né? Outra coisa, já estamos aqui há quase 8 são quase 8 horas da noite na sexta-feira, e se você dá uma pesquisadinha aqui no Google, você vê que ainda está falando sobre a possibilidade de acordo, ou seja, chegou ao final, não tem absolutamente nada sobre a COP, nenhum acordo efetivo. Pode ser que esse acordo venha a posteriori, mas a COP então vai acabar sem nenhuma ação efetiva para a mudança do clima. Agora, por outro lado, nós brasileiros gastamos muito dinheiro, foi feito um estudo aí que até semana passada tinha sido gasto 780 milhões de reais para organizar essa COP. Muitos líderes utilizaram seus aviões a jato, seus jatinhos particulares para chegar ali na COP, para discutir as mudanças climáticas, lembrando que os jatinhos deles liberam toneladas e toneladas de carbono que eu e você, cidadão comum, jamais vamos emitir em um ano, por exemplo, com nossos carrinhos, né? Então, é uma COP que só fez gastar, como diria a minha mãe. Só fez gastar e não trouxe nenhum resultado efetivo. Como eu disse, pode ser que isso faça com que as negociações sejam mais para o futuro, mas a oportunidade, a festa do meio ambiente que foi bancada por nós brasileiros não serviu até então para absolutamente nada. E é dessa forma que termina a COP, com incêndio, com goteira, com reclamação em relação à segurança, a reclamação à climatização. Como eu disse, quem iria imaginar que em Belém ia fazer calor? Quem iria imaginar que Belém ia chover bastante? Né? Muita crítica. Eu não sei se, por exemplo, o ministro do Turismo fez uma boa aposta em tentar abandonar a União Brasil em troca da COP, para ano que vem ele tentar ser senador, mas isso só o destino dirá. No nosso caso aqui, de novo, com o Brasil só vai ficar a conta para se pagar. Muita gente vai falar do legado da COP 30, né? Mas ainda a gente tem que lembrar que Belém, infelizmente, sofre muito, por exemplo, com falta de saneamento básico. Comando Vermelho por lá também já está crescendo bastante. Então, talvez o legado, como eu falei também em outros vídeos, não houve investimento em saúde na cidade de Belém. Então, talvez esse legado da COP aí que tanto falam seja única e exclusivamente uma conta bilionária para todos nós brasileiros, belenenses ou não, pagar. E chegamos assim ao fim de mais um resumo da semana. Se você chegou até aqui, primeiro, meu muito obrigado. Isso é um sinal de que você gostou do vídeo. Tendo gostado do vídeo, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo no grupo da família ou do grupo do trabalho. Já estou pedindo, vou pedir também para que você se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, toda vez que eu trouxer um vídeo novo, o YouTube vai te notificar e você vai ficar por dentro de tudo que acontece na política nacional e internacional. Por esse vídeo é só. Até semana que vem. Tchau, tchau.